Olá pessoal, nesse vídeo eu quero passar para vocês 3 dificuldades que eu tive quando eu tentei migrar da análise gráfica para a leitura de fluxo. 3 pontos que acabaram sendo uma forma de vício e quando eu tentava implementar na leitura de fluxo eu acabava errando ali pontos de entrada, regiões de stop, entre outras situações. Mas antes de eu falar dessas 3 situações, eu vou rodar um replay aqui da Suzano que aconteceu na segunda-feira, dia 24. E nesse replay eu vou passar 4 dicas interessantes para quem está tentando aprender leitura de fluxo. Então eu já vou começar com esse replay e depois eu vou para os 3 pontos que eu tive dificuldade ao tentar migrar da análise gráfica para a leitura de fluxo. Eu já estou com o replay aqui rodando, então o ativo está quase saindo de leilão. Nesse dia aqui eu estava de olho para uma tentativa de trade no leilão de abertura. Ele não estava assim tão claro para um trade de leilão de abertura, mas já no início deu para identificar um player atuando bem forte ali na venda. Então eu já deixei aqui outro book de ofertas sem estar todos os players coloridos da forma que eu deixo. Eu colori aqui somente o JP Morgan, que é o player que eu vou estar mencionando aqui nesse vídeo. Então aqui o ativo já vai abrir. Aqui está na velocidade normal. Então aqui para um trade de leilão de abertura não estava interessante. Já deixa eu pausar aqui, olha a velocidade que o ativo desce. Então aqui ele cai bem forte. Repare aqui que o JP Morgan atua em várias regiões de preço. Deixa eu dar o play aqui só para mostrar aqui a hora em que ele realmente fica interessante aqui atuar junto com ele. Ó, repare quando ele coloca aqui esse robô aqui sempre no primeiro nível de preço e também aqui vendendo de forma passiva. Forma ativa. Ele acaba sendo um trade bem arriscado porque bem no início aqui acaba sendo bem rápido a velocidade. Porém, continue observando ali a forma que o JP Morgan atua, tanto aqui no book de ofertas, quanto aqui no Times in Trades. E também veja aqui no gráfico a velocidade em que acontece essa queda aqui nas ações da Suzano. Então repare que ele está sempre lá no primeiro nível de preço, vendendo de forma ativa e passiva. Então aqui a primeira dica é, entra junto com ele enquanto ele estiver atuando, você continua com ele dentro da operação. Então veja lá que ele vai vendendo de forma ativa, o preço vai deslocando para baixo e no book de ofertas ele vai preenchendo o primeiro nível de preço. Então aqui a segunda dica é, fica de olho nos players que estão na compra. Veja se tem alguém relevante, alguém que pode de repente acabar defendendo o preço, alguém que possa de repente jogar o preço para cima. Então caso apareça alguém defendendo o preço, é interessante de repente você fazer parcial e fica de olho ali na atuação do JP Morgan. Então repare que não tem ninguém relevante na compra, não aparece ninguém que realmente consiga travar o preço. Então a terceira dica é, aumenta a mão nessas situações. Cara, você tem o JP Morgan empurrando o preço para baixo. Num trade desse aqui você consegue fazer a meta bem rápido, de repente dobrar a meta, enfim, você consegue fazer um financeiro bem interessante nessas situações. E ainda tendo o teu risco bem controlado, tendo em vista que você conseguiu entrar lá na região do 90, 80 e o preço já está ali no 13. Então você consegue conduzir bem tranquilamente essa operação, por mais que o fluxo aqui esteja bem rápido. E aí por último aqui, a quarta dica é região de bola. Então região de bola é a região onde eu sempre procuro estar fazendo parcial ou de repente estar definindo como alvo na operação. Então veja aqui que o preço se aproxima aqui do 39 redondo. Então aqui é região de bola, né? Eu sempre costumo colocar uma parcial ou encerrar a operação 1 centavo acima desse ponto. Então por exemplo aqui nessa situação, o pessoal já vendeu lá no 39,01. Nessa situação teria feito parcial ou encerrado a operação. Repare que depois desse ponto você não viu o pessoal vendendo ali abaixo do 39. Então ali foi uma região bem interessante para
de repente está encerrando posição, ou caso tenha feito parcial, fica de olho ver se o JP Morgan continua atuando, ou se de repente começa a entrar força contrária, enfim. Todas essas dicas que eu passei aí você pode estar utilizando para você realizar uma boa operação. Então essas foram as 4 dicas. Se você tem interesse em continuar recebendo dicas como essas, se inscreva no canal. E agora vamos falar aqui das 3 maiores dificuldades que eu tive ao tentar migrar da análise gráfica para a leitura de fluxo. Então a primeira delas é ponto de entrada. Eu vou colocar aqui numa ação qualquer. Então aqui na tela eu estou com as ações da PRIO. Eu vou pegar aqui uma situação qualquer nas ações da PRIO somente para exemplificar. Então vamos imaginar aqui essa situação, em que ela faz esse movimento de impulso e faz esse movimento aqui. O que acontecia nessa situação? Vamos imaginar que exatamente aqui eu tinha visto um Santander, já que o Santander está vendendo bastante ali. Vamos imaginar que exatamente aqui eu vi um Santander com uma ordem iceberg na venda. Eu já tinha aprendido como funcionava, tinha mais ou menos uma ideia de como operar essa situação, porém eu não tinha coragem de vender junto com esse Santander, porque eu estava muito com a ideia de operar semelhante à análise gráfica, onde a gente faria entrada geralmente perdendo a mínima dos candles, ou a mínima desse candle, ou a mínima desse, que formaria 1, 2, 3, enfim. Ao invés de eu entrar junto com aquele iceberg do Santander nessa região aqui, eu acabava esperando o preço vir para baixo e acabava fazendo a entrada exatamente no mesmo ponto onde eu faria uma entrada através da análise gráfica. Então acabava se perdendo ali a finalidade de utilizar o fluxo. Então por mais que eu estava vendo a defesa ali na tela, eu não conseguia entrar junto com ela. E aí eu esperava o candle se formar para acabar entrando. E aí acabava perdendo aquele ponto interessante que é o stop curto através da leitura de fluxo. E o segundo ponto também foi uma situação bem semelhante, que é em relação ao stop. Nessa região, então tinha o Santander defendendo com uma ordem iceberg. E aí o que acontecia? Ao invés de eu encerrar a posição assim que o preço passasse dessa ordem do Santander, eu acabava encerrando em regiões de topo. Era bem provável que ele ia pegar aquele stop da região de topo, já que ele passou do player que estava defendendo essa região aqui um pouco mais abaixo. Por causa dessa mania que eu tinha de tanto operar através do gráfico, eu acabava utilizando tanto a entrada quanto o stop, e a leitura de fluxo meio que acabava não valendo de nada. E o terceiro ponto que eu acabei tendo uma dificuldade foi em situações em que eu via a formação gráfica, porém eu acabava não vendo nenhum player relevante, nenhuma situação interessante no fluxo para eu acabar fazendo aquela entrada. Porém, como tinha uma formação gráfica, eu acabava entrando na operação, mesmo sem nenhum fundamento através do fluxo. E aí muitas vezes o preço ficava lateral e aí ele acabava não caminhando. Então esse foi o terceiro ponto que eu acabei tendo dificuldade para migrar da análise gráfica para a leitura de fluxo. Então eu passei pelos 3 pontos bem rápido aqui mesmo, para quem está tentando aprender leitura de fluxo, para quem já utiliza análise gráfica e quer aprender leitura de fluxo, de repente pode acabar se deparando aí com essas situações. Então o que vocês podem estar fazendo é utilizar o simulador para estar treinando essas situações. Vocês também podem continuar operando o gráfico, porém coloca as ferramentas de leitura de fluxo na tela e fica observando como ocorrem as situações. Opera da mesma maneira que você opera a análise gráfica, porém fica de olho nas ferramentas da leitura de fluxo e tenta identificar regiões de defesa, regiões em que o fluxo está mais direcional para algum lado. E a última coisa também que vocês podem estar fazendo, mas nesse caso eu acho que já é para quem está um pouco mais avançado na leitura de fluxo, é não utilizar o gráfico e tentar operar somente utilizando as ferramentas de leitura de fluxo. E aí, dessa forma você consegue se desprender um pouco do gráfico e realmente está conseguindo realizar os pontos de entrada, os pontos de stop, enfim, você vai conseguir realmente estar operando a leitura de fluxo pura.
Bem, o vídeo de hoje foi isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, valeu, um abraço, até a próxima.